Bom dia, né? Bom dia. Então, o tema de hoje a gente é a mulher samaritana, né? O estudo se chama Encontro Marcado, baseado no livro, algumas coisas do livro do Richard Simonetti, né? Algumas coisas foram tiradas de lá e também de outras pesquisas, né? Eu vou contextualizar, porque a passagem ela é bem longa, e a gente vai falar como se fosse humildinho, versículo por versículo. Tá? Então, Jesus, né, ele fala lá que ele era necessário cruzar o deserto, ali, passar por Samaria para chegar vai sair da Judéia para Jerusalém, né? Jerusalém para Judéia. Ele quer passar para o deserto. Chegando lá no deserto, ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Eles começam a conversar, né? A conversa vai se desenvolvendo. Jesus fala ela questiona Jesus sobre a questão da oração sendo no Monte Gazerim ou se ela é em Jerusalém. Jesus fala que um dia ele vai chegar, que a gente vai conhecer Deus em espírito e verdade, né? Não precisar mais, né, ficar preocupado onde você vai estar orando, e o diálogo vai se desenvolvendo ali. Tá? Então esse é o contexto, né? Que Jesus encontra essa mulher samaritana junto com o poço de Jacó. Né? E você já conhece essa passagem? Não? Mais ou menos. Então o contexto é esse: Jesus sai de Jerusalém, vai para a Judéia, passa pelo deserto, o poço de Jacó encontra com essa mulher, eles batem um papo e a gente vai ver a conversa que Jesus teve com ela, tá? lá no poço de Jacó. Então a gente vai começar aqui com o primeiro versículo que eu coloquei aqui. Fala o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante que começa, era necessário, ele precisava passar por ali? Não, ele não precisava passar por ali. Por que não? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa, né? Eles não se gostavam. Os judeus, por exemplo, quando eles iam ir para a Judéia, eles passavam pelo beirando o Rio Jordão. Beirando o Rio Jordão era necessário passar por Samaria, por quê? Será porque era um caminho mais curto? Porque passando pelo meio do deserto, eram 143 quilômetros. Mas 143 quilômetros difíceis, no meio do deserto. Que o deserto é 880. Né? De dia um calor insuportável e à noite um frio. Mas Jesus queria passar no meio do deserto. E passando margeando o Rio Jordão ali, era uma travessia mais amena, que tinha água, árvores, frutos, eram 155 quilômetros, quer dizer, eram 12 quilômetros a mais. E os judeus preferiam passar por ali. O judeu preferia dar a volta no mundo, do que passar ali na terra dos samaritanos por causa desses conflitos que havia entre eles. Então, mas Jesus havia necessidade de passar ali em Samaria, porque é como se ele tivesse um encontro marcado. Ele precisava encontrar alguém naquele exato momento e naquela hora ali, né? Mesmo sendo a Samaria uma região evitada pelos judeus. E é engraçado essa questão da necessidade, né? E também Jesus, quando ele passa ali na Samaria e vai conversar com aquela mulher samaritana, mulher samaritana, mulher e samaritana, Jesus está quebrando barreiras do preconceito, barreiras morais, né? Porque você imagina uma mulher naquela época, sozinha, samaritana, conversando com um judeu. Era impensável para um judeu acontecer essas coisas, né? Então Jesus está demonstrando para nós que o Evangelho, que o amor que ele tem por nós não tem barreiras, porque Jesus constrói pontes, Jesus não constrói muro. Então ali Jesus está quebrando mais essa barreira ali. Então por isso era essa necessidade de levar o Evangelho, de levar a sua palavra a essas pessoas, entre aspas, rejeitadas também. Porque quando a gente vê os samaritanos, né, os 10 leprosos, qual foi o único que voltou para agradecer Jesus? Era um samaritano.
parábola do bom samaritano, que acolhe aquela pessoa doente, quase meio morta lá, ela também é samaritana, os rejeitados pelo povo judeu. Mas tem um detalhe em relação a essa mulher também, que além de ser mulher e ser samaritana, ela não era bem vista na Samaria. A gente vai ver isso. Você vai falar sobre pode isso? falar. Estou batendo Pode ir. E aí ela ia ao posto meio-dia, ela não ia junto com as outras mulheres, porque ela não andava junto. Isso. E Jesus sabia disso, ele chegou lá no horário que ela chegou. Muito interessante. Então ele tinha que falar com ela em específico. Em específico, por isso que era necessário passar por ali. E a gente vê essa questão da necessidade, gente, que a passagem ensina que tem coisas que nós temos que fazer que são necessárias. Talvez eu não goste, mas é necessário que eu faça. Não é o que eu desejo fazer, é o necessário, porque Deus sabe o que é necessário para a nossa evolução. Então tem coisas que são necessárias para me fazer que às vezes eu não quero fazer. É necessário que eu perdoe, mas perdoar que fulano de tal, não dá, é muito para mim. Mas é necessário. Percebe? É necessário para a sua evolução. E Deus sabe o que é melhor, o que é necessário para a gente. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Então essa fonte de Jacó, gente, ela existe até hoje. É um monumento lá, ela existe até hoje. Diz a tradição que ela foi criada por Jacó e foi doada para o seu filho José, igual está aqui na descrição. Portanto, tanto os judeus quanto os samaritanos têm um ancestral comum, porque Jacó era um dos patriarcas judeus. Tá? Então eles têm essa ancestralidade comum. São comuns a sua ancestralidade. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Junto à fonte era isso quase a hora sexta. Então, gente, olha você ver, Deus, ele usa determinadas circunstâncias, situações inesperadas, gente, para fazer a nossa transformação. Meio-dia, o sol escaldante no deserto. Depois da Samaria de Jerusalém a Samaria, são 109 quilômetros. Você imagina, Jesus andando no deserto, chega meio-dia. Então são situações, né, inesperadas aí, né, que Deus vai nos conduzindo para determinados encontros que vai transformar a nossa vida. Que é o caso dessa mulher aí, né? Então, mas em algum momento da nossa vida, gente, todos nós temos um encontro marcado com Jesus. Pode ser inesperado? Pode. Mas pode ser uma coisa também que eu criei, que eu desejei, que eu corri atrás? Pode também. Pode ser também, né? Então nós vamos encontrá-lo. A gente não sabe quando. Se é amanhã, se é depois, se é daqui a alguns séculos ou daqui a alguns milênios. Mas que a gente vai ter esse encontro com ele, nós vamos ter. Nós vamos ter esse encontro com ele. Né? Paulo de Tarso teve um encontro com Jesus lá no caminho para Damasco. Foi um encontro inesperado. Ele estava esperando isso. Não estava esperando isso. Maria de Magdala teve um encontro inesperado também com Jesus. Ela tinha ouvido falar de Jesus e ela sai à procura de Jesus. Bert Campos fala isso. E de repente ela vê Jesus falando de um amor. O amor que ela tanto ansiava. E dali para frente ela faz uma transformação na vida dela. Ela faz uma transformação na vida dela, né? Agora, o nosso encontro será quando? Vamos trabalhar para isso, né? Para a gente chegar o mais próximo, o mais rápido possível desse encontro, né? Diminuir essa distância aí, né? Então, nosso encontro também, quando nós dispusermos realmente, né, a beber essa água viva que Jesus oferece a essa mulher samaritana, né? A água viva é o conhecimento, é a verdade, né? A água viva é a prática desse conhecimento. Então, quando nós resolvemos praticar o Evangelho, né, todo o conhecimento que Jesus traz, aí nós vamos, esse encontro com Jesus vai estar mais próximo. Ele vai estar mais próximo da gente.
Então esse encontro com Jesus refere-se a uma transformação íntima e pessoal nossa, como se fosse uma renovação no interior de cada um de nós, desse encontro, né? Uma conexão com Deus, né? Esse Deus que habita em cada um de nós, não é o Deus que está nos templos, não, é o Deus que habita em cada um de nós, está dentro de nós aí. Então, esse encontro é uma escolha pessoal, é o seu livre-arbítrio, uma escolha íntima, né? Então, ela envolve uma decisão íntima para esse encontro. Então, nós temos que criar mecanismo, né, para que a gente realmente possa ter esse encontro com ele. Ô Márcio, lembrando que esse encontro é com a Jesus filosofia, né? Porque Jesus Espírito, Jesus é meio difícil encontrar, mas encontrar a filosofia que ele deixou de encontrar, viver ela, encontrar, né? O caminho, né, dela, saber que ela é isso que a gente tem que fazer da nossa vida. Esse é o encontro. É a água viva, né? Viver esse evangelho. Isso. O encontro é íntimo nosso, né? É íntimo nosso. E quem sabe o pessoal nosso lá não foi ver uma palestra de Jesus? Não foi todo mundo não, né? Foi só os que realmente tiveram capacidade de participar. Era a hora sexta, João fala para nós. O que é a hora sexta? A gente já é quase meio-dia, sol de rachar, né? Veio uma mulher samaritana tirar água, é o que o Toninho falou naquela hora, né? Então essa mulher foi lá tirar água, porque as mulheres, elas só andavam em companhia de outras pessoas. E a mulher, geralmente, ela não conversa com estranho, somente o homem, principalmente sendo uma samaritana e ele sendo judeu. E elas andam sempre em conjunto. E geralmente essas mulheres, quando elas vão tirar água no poço, eles vão de manhãzinha cedinho, que o sol está ameno, né? Não está tão abrasador, ou então no final da tarde, quando o sol já está mais frio, né? Aí elas vão lá tirar essa água, mas também vai também com outras pessoas do lado, né? Quando o sol também já está mais tranquilo. Agora essa mulher não, ela foi lá sozinha no sol de meio-dia. Isso demonstra para nós que ela era uma pessoa excluída da sociedade, era um pária, né? Por algum motivo ela era excluída daquela sociedade ali onde ela vivia, né? Então, a gente dá a entender isso para dar, né? No versículo dá para entender isso, que essa mulher era uma mulher escolhida, né? Era uma pessoa rejeitada ali na sociedade dela. Disse-lhe Jesus: dá-de-me beber. Nós sempre buscamos Jesus, gente, atrás de alguma coisa. Vocês já repararam nisso? A gente agradece, às vezes a gente agradece, mas a gente sempre busca Jesus para atender as nossas necessidades, né? Mas Jesus chega para nós e fala assim: dá-me de beber. O que isso representa para nós? Está pedindo água, isso mesmo. Está pedindo água, né? Dá-me de beber, né? Então Jesus ali se coloca numa situação de necessitado. Eu estou necessitado de ajuda, eu preciso de ajuda, né? Alguém pode me ajudar? Então Jesus, ele conta com a gente como se nós fôssemos cooperadores dele. Olha, gente, eu preciso de ajuda, né? Assuma seu lugar no planeta Terra. Dê-me de beber. É como se ele dissesse assim, né? É como se uma pessoa com dificuldade chegasse com você e falasse: olha, Toninho, estou precisando de ajuda, estou precisando disso. Tem como você me ajudar? Né? Então é como se Jesus falasse, ó, dê-me de beber, quer dizer, né, dê-me de beber, você me dá de beber quando você está ajudando o seu próximo. Quando você me dá de beber quando você está socorrendo as dores do outro. Dê-me de beber quando eu estou, né, dando água a quem tem sede, dando comida a quem tem fome, dando agasalho a quem tem frio. Então Jesus, ele faz, com esse dá de beber é isso. Quando você está ajudando alguém, você está dando de beber a Jesus, está matando a sede dele, está alimentando o Cristo, está agasalhando o Cristo. Então esse é o sentido do dar de beber, né? Então Jesus está nos conclamando aí a essa necessidade de praticarmos a caridade, de sermos
parte dessa engrenagem do mundo, porque as coisas do mundo não vão resolver sem a nossa ajuda, como co-criadores em plano melhor, o próprio Jesus, de Deus. Né? Então é fazer a nossa parte, fazer a nossa parte. Então Jesus dar de beber é isso. Né? É matar a sede do próximo, nós estamos matando a sede de Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Gente, quem quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade, tá? Márcio, essa mesma passagem, lá no final, não sei se vai dar tempo de chegar, mas ele fala também com os discípulos dele que eles oferecem ele comida, que ele saiu para buscar comida, ele deixou ele com a samaritana. Aí na hora que ele chega, ele fala assim, não quero. Fala, você não comeu nada. Ele fala assim, o meu alimento é outro, que é fazer a vontade do meu Pai. Né? Então esse dar-me de beber também significa isso. Deixa eu ajudar vocês, que eu estou me alimentando com isso. Você está me alimentando. É isso mesmo. Né? A gente ajuda o outro, a gente está alimentando o próprio Cristo. Né? Essa ajuda aí. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, pela observação da mulher aqui, gente, a gente vê que ela exprime uma animosidade, né, pelos judeus. A gente vê a rixa que os judeus tinham com os samaritanos. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus conhece o coração de cada um de nós, a nossa intimidade. Quando Jesus me olha, ele não me vê como Márcio, mas ele vê um espírito imortal. Ele conhece a minha intimidade, o meu íntimo, né? Sabia que aquelas dúvidas e aqueles questionamentos que aquela samaritana tinha eram sinceras, eram verdadeiras, né? Que de alguma forma ela buscava adorar a Deus ali verdadeiramente, não só da boca para fora, verdadeiramente. Né? Então, segundo o entendimento samaritana, um judeu era uma pessoa que ela não deveria confiar. Ela olhava para Jesus assim, né? Meio com o olho atravessado aí, e Jesus podia estar morrendo de sede lá, porque o que importava é a tradição. Né? Deixa morrer, mas eu não vou servir a um judeu. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então vamos nessa frase que se tu conheceres o dom de Deus, e quem o que diz. Até agora, Jesus não tinha se revelado para essa mulher samaritana, que ele era o Messias, porque Jesus faz essa revelação 2 vezes no Evangelho. A primeira revelação ele faz quando ele estava na igreja de Nazaré. Ele lê lá o pergaminho falando sobre o Messias e fala, hoje essas profecias se cumpriram, e os judeus queriam matá-lo. Eles acharam que lá Jesus muito arrogante, queriam matá-lo. E agora a segunda vez foi para a mulher samaritana, né? Que Jesus era o nosso modelo e guia, que ele era o Messias, né? Aí, se tu conheceres o dom de Deus, o que é esse dom de Deus? Esse dom de Deus, ele não está nos livros, ele não está nos livros, nem nas nossas falas, né? Esse dom de Deus está na prática da vivência do Evangelho. Esse é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. É um dom maior. Esse que Deus nos deu, Jesus vindo aqui no nosso planeta Terra, trazer a mensagem, ele mesmo pessoal. Então, o dom de Deus é essa vivência, né? Porque se a gente conhecesse o dom de Deus na nossa vida, nós já não seríamos mais o mesmo. Ah, Márcio, eu conheço o seu passado não te engana. Não adianta você buscar o meu passado, porque eu não mais estou lá nele. Eu mudei, eu sou outra pessoa. Já não sou, o meu passado já não sou eu mais. Eu sou outra pessoa. Agora, se eu realmente conhecesse o dom de Deus, eu não faria as coisas que não agradariam a Deus. Então, por não viver o Evangelho, né, as pessoas cometem crimes, cometem várias barbaridades, sofrem, justamente por não conhecer o dom de Deus. Se eu não conhecesse o dom de Deus, gente, né, se eu conhecesse o dom de Deus, estaria sobre debaixo da vontade de Deus. Quer dizer, eu respeitaria as suas leis.
suas leis divinas. Igual está no livro dos Espíritos. Quando eu cumpro a lei de Deus, eu sou uma pessoa feliz. Quando eu nego as leis de Deus, eu sou uma pessoa infeliz. Então, se eu conheço esse dom de Deus, que é a vivência do Evangelho, eu seria uma pessoa feliz, não sofreria mais. Não estaria isento às dificuldades e às provações. Porque o mundo, né, me cobra isso. O mundo, é só da gente viver no planeta Terra, todos nós vamos passar por provações. Jesus passou por várias provações, não precisava de passar por nenhuma, e ele passou. Foi acusado por injúrias, foi até crucificado. Ele não precisava. Ele não precisava. Mas eram as circunstâncias da época, as probabilidades das coisas acontecerem com ele. Mas ele não sofreu, porque ele vivia aquilo que ele falava, e pregava. Dá-me de beber. Aí, peraí, deixa eu só voltar aqui. Né? Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. Né? Então Jesus aqui essa frase, dá de beber e te pedir te daria a água da vida, representa para nós um convite, né, para buscar realmente a espiritualidade superior. Não ficar só ali preso à matéria, né? Abrir a nossa mente para uma realidade superior, né? Então, além das necessidades materiais que nós temos, né? As necessidades superficiais da nossa vida aí, nós temos uma necessidade que é muito maior, né? Que é desse conhecimento espiritual, que é dessa água viva, de vivenciar o Evangelho, né? Porque a água viva é justamente essa busca da verdade. E a vivência da verdade que representa essa água viva. Então, como educador, Jesus precisava ali despertar o interesse daquela mulher samaritana. Jesus estava ali trabalhando aquela terra árida, aquele deserto que todos nós temos dentro da gente, por falta justamente de virtudes. Então, Jesus estava trabalhando essa terra lá, transformando aquela terra árida daquela mulher samaritana numa terra fértil, para que realmente a semente da verdade, para que realmente essa água viva pudesse brotar dentro dela, pudesse jorrar dentro dela. E esse trabalho Jesus faz com a gente, porque nós ainda somos esse deserto, justamente por falta do bem, por falta de virtude, por falta de conhecimento. E existe esse deserto muito grande dentro da gente. A mulher, a princípio, ali não entendeu essa mensagem de Jesus, que era muito profunda, né? Por quê? Porque ela trazia um sentido entorpecido justamente pelo interesse material, porque ela queria beber a água dela. Ela queria resolver o problema imediato dela ali, naquele momento, né? Então ela pensava que a água que sacia a sede dela fosse a água do poço, que momentaneamente ele resolveria o problema dela, mas só por aquele momento. Embora a sede maior que ela tinha, Jesus já tinha identificado. Por isso a necessidade dele passar por Samaria, né? Que é a sede espiritual. Era os questionamentos que ela tinha, né? Então, o comportamento da samaritana é perfeitamente igual ao comportamento da humanidade, igual ao nosso comportamento, né? Pessoas, né, negligentes, pessoas preocupadas apenas com o lazer, pessoas preocupadas apenas com as suas necessidades momentâneas, físicas, né, esquecendo de trabalhar o seu lado espiritual, né, botando o lado espiritual meio que de lado, né? Botando o lado espiritual lá na sua listinha, uma das últimas coisas que eu devo fazer, me preocupar com o meu lado espiritual, né? Então, são pessoas que desprezam o conhecimento espiritual, são pessoas que não buscam realmente estar ativa no campo da caridade, não só das questões de dar dinheiro, de dar coisas materiais, mas às vezes de doar o seu tempo a uma pessoa para que a pessoa possa desabafar, possa conversar. E às vezes a gente não tem tempo, a pessoa me chama para conversar, ela vem com aquela ladainha de novo, não estou aguentando mais.
E a gente às vezes não tem essa paciência, né? Não tem essa paciência, né? Então o conhecimento espiritual, gente, ele é muito importante porque vai nos trazer uma certa tranquilidade futura. Então Jesus, como um educador experiente, ele não desiste daquela mulher, apesar dela ainda, né, não ter compreendido a profundidade daquele ensinamento que ele estava trazendo. Aí ela fala assim: Senhor, não tens como que tires água do poço que é fundo. De onde tens então essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu assim os seus filhos e seus rebanhos? Então Jesus aqui, gente, usa o recurso do simbolismo para fixar a ideia na cabeça dela, né? Para fixar a ideia. Senhor, não tem como que tire as águas do poço. Então a mulher ainda continua sem entender. Jesus está oferecendo a água viva, continua sem entender, né? E ela está fixada nas suas necessidades imediatas. Eu quero matar a minha sede. Depois que eu matar a minha sede, aí a coisa se resolve. Mas, então aquela mulher ainda, ela continua ali fixada ali nas suas dificuldades, né? Imediato, como nós. Nós também somos assim. A maioria das vezes, a gente vai para uma reunião espírita, né, para uma reunião, para um estudo desse, que a gente devia estar 100% voltado para a reunião, mas a gente está pensando assim: nossa, será que eu deixei a luz do lado lá de fora ligada? Será que a janela ficou aberta? Né? Isso, eu tenho umas contas para pagar amanhã. Então a gente vai, às vezes, vai para a reunião e está pensando nisso. Eu tenho que fazer isso amanhã, e amanhã nem chegou, mas a gente está pensando que a gente tem que resolver amanhã. Né? Numa reunião dessa, a gente não se volta 100% para a reunião. Né? Então, a proposta saciar a sua sede, nós ficamos nesse apego material, a gente não consegue desviar esse foco e concentrar 100% nas coisas espirituais, né? E a gente também faz da nossa existência uma interminável peregrinação de poços em poços aqui na Terra, né? Às vezes é o poço do prazer, às vezes é o poço das facilidades materiais, né? Às vezes é o poço da riqueza, e a gente vai peregrinando esses poços aí, de poço em poço, de experiência em experiência, de reencarnação em reencarnação. A gente vê que essa água desses poços não sacia a nossa sede, e às vezes nos deixam com mais sede ainda, às vezes nos deixam ali perturbados, ansiosos, né? Buscando essas águas desses poços aí que vão nos enganando, né? Os poços dos vícios, né? Então então são poços sedutores, né? Que em algum momento ali ele pode satisfazer ali o meu prazer, pode me saciar, mas só por algum tempo. Depois de certo tempo eu vou ficar com mais sede que eu tinha, às vezes com mais sede que eu tinha antes, porque ele não saciou a minha sede, né? Então, e esses poços, né, que o mundo oferece para nós aí, vai nos precipitar, gente, para perturbações, para desequilíbrios. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então essa mulher está preocupada justamente com esse tipo de poço. A ficha dela ainda não caiu, mas Jesus está trabalhando naquela terra árida, né? Aquela terra batida, dura. Somos todos nós, né? Por falta justamente de valores nobres e de virtudes. De onde tens então essa água viva? Gente, a água é fundamental para a nossa vida. Se não existisse água aqui no mundo, né, dentro da perspectiva do nosso planeta Terra, a gente não sabe os outros mundos, mas dentro do planeta Terra aqui não existe a água, não existiria vida. Não existiria vida, né? Então, principalmente naquela região da Palestina ali, que a água é escassa. E também, tanto na Palestina quanto em algumas regiões, outras regiões ali, eles têm como a água como chamado dom de Deus, porque a água é vida. Então a água é um dom de Deus, eles têm esse chamado. Para o judeu, a água parada é uma água morta. Para o judeu, a água parada é uma água morta. Agora, para o judeu, a água corrente, a água que corre do rio,
Para ele, ele chama aquilo de água viva. Água viva. Então, por isso, quando eu não vivo o Evangelho, eu sou uma água parada. Eu sou morto. Agora, quando eu vivo o Evangelho, eu sou uma água corrente, eu estou correndo, né? Eu estou matando a sede de muita gente, eu estou alimentando muita gente. Eu estou fazendo com que a natureza cresça, que desenvolva, dê frutos. Então, a prática do Evangelho nos leva a ser essa água corrente, essa água viva, né? Então, Jesus diz que Ele é a fonte dessa água. Uma fonte que jorra. Uma fonte que jorra, né? Então, e a fonte que dá vida a todos aqueles que creem, que bebem dessa fonte e não vão ter mais sede. Porque vão estar satisfazendo as suas necessidades espirituais. Quando a gente não satisfaz essas necessidades espirituais, né, a gente vai estar sempre com sede, né? Então, aquele que beber essa água material sempre vai ter sede. Quem ficar apegado aos bens materiais sempre vai querer ter mais, sempre vai aumentando suas preocupações, sempre vai aumentando seus tormentos. Então, se cuidar de uma coisa é fácil, cuidar de várias coisas é só dor de cabeça. Materialmente falando, tá, gente? Então, agora, quem beber dessa água de Jesus, né, que essa água de Jesus representa o Evangelho é a fonte, né? E essa fonte, o Evangelho, gente, uma coisa, o Evangelho não é de Jesus, tá? O Evangelho é de Deus. A fonte sai limpa e cristalina de Deus. A fonte é o Evangelho. Então, quem beber do Evangelho nunca mais terá sede. Quer dizer, quem vivenciar o Evangelho nunca mais terá sede. Olha o Chico Xavier, gente. Tinha tudo quanto é doença do mundo. Doutor Bezerra de Menezes quis curar ele, falou, não, deixa a doença. Aquele aqui de Arigó, disse, Chico, vou curar seu olho. Não, Arigó, não precisa, deixa ele assim. Olha para você ver. E o Chico curou tanta gente. E rejeitou que os outros curassem. O Divaldo conta uma história que o doutor Bezerra queria, acho que é do Chico que fala, queria curar, essa não, eu vou curar, assim, não, essa dor é minha, eu tenho que suportar, não sei o quê, né? Eu vou fazer cirurgia no hospital mesmo, o doutor Bezerra, então tá, e foi, disse que foi uma dor terrível, tinha nos dois ombros, aí veio o doutor Bezerra, voltou, o doutor Bezerra, tem como você curar? Entendi. Arrependido, né? Foi o Bezerra, foi curado. Mas o Chico, não, o Chico vivia muito bem, ele falava que era um doentição, tomava sei quantos exordil por dia, ele vivia super bem, né? Porque ele bebia da fonte, né? Ele bebia dessa fonte, vivia o Evangelho, né? Então, gente, o amor e o conhecimento, né, que é essa água viva, né, o amor e o conhecimento, né, eles têm que andar par e passo, tem que andar junto. Porque se a gente evoluir só no amor, a gente vai ser presa fácil. Se a gente evoluir só no conhecimento, nós também vamos tornar presa fácil do orgulho, da vaidade, né? Então elas têm que andar par e passo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós assim: crede, amai e meditai em todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom trigo, as utopias com as verdades. Espírito, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, para que a gente realmente possa vivenciar, né, esse Evangelho, beber dessa água viva, é necessário o conhecimento e o amor. E essas duas asas da evolução, elas têm que andar par e passo. Porque se eu crescer mais em um e menos do outro, eu vou voar meio torto, né? Então nós temos que equilibrar o conhecimento com o amor, para virar a sabedoria. Quando tem esse equilíbrio do amor, do conhecimento, vira sabedoria. Sabedoria é justamente a prática do conhecimento. Eu achei uma explicação maravilhosa de uma pessoa
A pessoa perguntou para ele, o que é conhecimento, o que é sabedoria? Aí ele deu um exemplo fantástico, eu achei assim, fenomenal, que fala o seguinte: conhecimento é saber que tomate é uma fruta, não é tomate não é uma fruta. Sabedoria é não usar tomate uma salada de fruta. Apesar de ser fruta. Apesar de ser fruta, não vai usar, né? Quer dizer, então, está vendo? Conhecimento é a vivência dessa prática. É a vivência dessa prática. Aí, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. A água viva, gente, que nós já falamos, cansamos de falar, é uma metáfora, tá? De sabedoria e conhecimento espiritual. Ou seja, o Evangelho de Jesus na vivência prática, né? Então, beber dessa água significa se entregar a essa busca constante, né, dos ensinamentos espirituais. É uma coisa que nunca vai acabar. Por isso que Jesus fala, sedes perfeito como perfeito é meu Pai que está no céu. Se Jesus falasse que seja perfeito como Ele, Jesus é um Espírito, apesar de tudo, finito. Deus é infinito. Então, esse conhecimento que a gente vai buscar dessa água viva, ela nunca vai ter fim. Que a gente pensava, depois que eu tornar um espírito puro, eu vou ficar numa boa. Não. Mas você vai crescer, você vai evoluir mais. Santo Agostinho fala, depois que chegamos na categoria, no final da categoria, depois de ser passado por categoria de espírito puro, né, você vai atingir a categoria de espírito crístico. Depois disso começa uma nova caminhada espiritual, olha para você ver. Que é igual quando o nosso planeta está passando provas, expiações para a regeneração. Depois que nós chegarmos na regeneração, começa uma nova caminhada para nós. Chegou na regeneração, vai passar para o mundo ditoso. É uma outra nova caminhada, de ditoso para mundo feliz, né? É uma nova caminhada, de feliz para o mundo espiritual superior, puro. É uma nova caminhada, de puro para crístico, é uma nova caminhada. Daí para frente eu já não sei mais, porque o Santo Agostinho fala. Então é sempre essa busca constante, precisamento espiritual, né? É sempre essa busca por uma renovação constante interior, né? Então, às vezes, ao invés da gente ficar aí alimentando nossos prazeres efêmeros aí, né, do mundo espiritual, né, que apenas vai nos trazer mais sede, mais sofrimento, né? A água que Jesus nos oferece, né, ela representa, a água que o mundo nos oferece, ela sempre representa esses prazeres mais ardios, essas ambições mundanas, né, que embora aí possa trazer uma satisfação momentânea, no futuro vai nos trazer muita dor, muito sofrimento, né? Agora, a água que Jesus tem para nos oferecer, gente, simboliza aí essa sabedoria divina, essa vivência das leis divinas, né? Esse aprimoramento de um espírito superior, né? Que a gente vai evoluir tanto moralmente quanto espiritualmente. Ô Márcio, sempre lembrar que não é errado você ter ambição no mundo, não é errado você querer melhorar de vida, não é errado você querer ter algo que vai te dar conforto, mas a gente tem que observar que isso não é a verdadeira felicidade. Esse não, é o ponto. Você tem que ir a ambição atrás ela é saudável quando você sabe lidar com ela, né? A gente não pode extrapolar, né? Extrapolar, ser egoísta, né? Eu quero ter tudo para mim. Então não, é tudo na medida certa, né? É o equilíbrio, a gente agir com equilíbrio, né? Se existem as grandes fortunas no planeta Terra, porque Deus permite, mas se a pessoa detém essas grandes fortunas, ela tem que gerar emprego, ela tem que fazer o bem, porque aquele que dá emprego, ele está fazendo a caridade, gente. Ele está fazendo a caridade também. Ele está gerando um emprego, né, para que as pessoas possam sustentar suas famílias, né, não momentaneamente, mas por vários anos. Isso é uma forma de caridade. A fonte de água que salta para a vida eterna, né? Então, quando o conhecimento é assimilado, quando o conhecimento é vivido, gente, nós nos tornamos essa fonte que jorra essa água. Olha o Chico.
Chico era uma fonte de água viva. Quem chegava perto dele falava que sentia uma vibração assim que, né? E que às vezes não conseguia nem olhar nos olhos dele, porque se sentia constrangido. Então, a pessoa que realmente, quando esse conhecimento é assimilado, é vivido, ele passa a jorrar essa água viva. Ele passa a ser fonte também. Quantas pessoas até hoje alimentam daquilo que o Chico criou, deixou? A fonte está aí. Os livros dele é uma fonte. Que estão alimentando até hoje. Que estão matando a sua sede de conhecimento. É fantástico. É fantástico isso aí. Então, beber dessa água viva, né, é o que Jesus oferece através dos seus ensinamentos. O Chico também. Nós bebemos da fonte do Chico, que oferece através dos seus ensinos, através dos seus livros psicografados. O Emmanuel também é uma fonte, porque ele vive o Evangelho. E tem tantos outros nomes aí, né? Que parece que a gente tem que fazer coisas grandiosas, não é, né? Não é. Você pode ser fonte numa pequena coisa, num pequeno dentro do seu lar, numa situação específica. Dentro do lar, dentro do trabalho, na escola, onde for. Você pode ser essa fonte também. Você pode ser essa fonte. Qual que é a maior sede da humanidade, gente? Qual que é a necessidade maior da humanidade? A paz, né? A humanidade tem sede de paz. Porque se a gente tivesse paz, a paz que eu falo é a paz interior. A paz que Jesus nos dá, não a paz que o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo nos dá, né, não é a mesma de Jesus. O mundo não consegue dar essa paz que Jesus nos dá. O dinheiro não consegue nos dar a paz que Jesus nos dá. O poder não consegue dar. Porque a paz, gente, ela é o tempero da vida. A paz, sem a paz fica complicado a gente viver. Porque se o mundo, se os cidadãos vivessem em paz consigo mesmo, não haveria miséria, não haveria guerras. O Emmanuel tem uma frase num livro que eu li dele, que fala o seguinte, ficou gravado na minha cabeça, que se o ser humano compreendesse que Deus realmente é seu Pai, acabaria com todas as contendas do mundo. Se nós aceitássemos realmente que Deus é nosso Pai, acabaria com todas as contendas do mundo. Vou combater o meu irmão, vou deixar o meu irmão passar fome, vou deixar meu irmão passar frio, eu vou jogar uma bomba lá no meu irmão, que todos são irmãos, somos da mesma família. Então, gente, a maioria das depressões que há no mundo, das angústias, tensões, temores, ansiedade, tudo tem origem na falta de paz, dessa paz interior. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vos dou como o mundo a dá, mas como Deus a dá. Então, Jesus bebe da fonte diretamente de Deus, como Santo Agostinho fala para nós, né? Que os cristos recebem a ordem direta de Deus, são admitidos no seu conselho. Olha que maravilha. Então, Jesus bebe da fonte direta. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então a samaritana ainda está difícil de entender, né, gente? A atitude da samaritana é a mesma da maioria da humanidade, né? Quando convidada a optar entre os bens transitórios da terra e os bens eternos da espiritualidade, o interesse pela porta larga da felicidade fala mais alto. Fala mais alto, né? Então a samaritana reflete muito bem isso, né? O que a humanidade está desejando, né? Até mesmo aí saciar a sede ali momentaneamente, né? Está preocupada só ali, naquele momento, com os prazeres dela ali, né? E ela você tem uma ideia, então ela está pedindo a Jesus a água, me dê essa água, Jesus, que pelo amor de Deus, eu não vou nem precisar mais vir nesse poço, que maravilha! Olha, Jesus, me dá 1 bilhão que eu não preciso mais trabalhar na minha vida, eu vou ficar só de boa na minha casa. Ó, não precisa fazer mais nada. Então a gente quer, essa é a questão do menor esforço, né? Que maravilha,
não precisava mais de carregar esse balde, não precisava mais de vir aqui 2, 3 vezes no dia pegar essa água. É bom demais. Não vou precisar mais trabalhar. Vou ficar lá só o dia inteiro na internet, fazer mais nada na minha vida. E as pessoas são assim, né? Eles querem facilidade. Eu vou jogar na Mega Sena, não quero nem saber mais de trabalhar, não faço mais nada na minha vida. Então, quer dizer, aqui é ali a caminha quentinha, comidinha pronta, e ela continua sem entender, né? Quantas pessoas leem obras maravilhosas, né? Mensagens assim, nossa, que mensagem bonita, reconhece a importância dela, ela só não reconhece que aquela mensagem é importante para ela. Nossa, a mensagem aqui para fulano de tal cabe bem, é para ela, e às vezes a mensagem é para nós, né? Mas, no entanto, gente, a gente acha tudo lindo, maravilhoso na obra espírita, né? Nas mensagens que a gente recebe, mas a gente não assume o compromisso de vivenciar aquilo que as obras estão nos proporcionando. A gente acha sempre que é o outro, né? Porque a gente quer soluções prontas. Né? Às vezes a gente quer uma solução vinda diretamente de Deus. Deus tem que vir aqui e resolver o meu problema. A espiritualidade tem que vir aqui e resolver o meu problema. A gente não quer sair, ir lá, buscar, correr atrás. A água que está aqui no ponto até consigo. A água está aqui, ó. Não está? Essa água em si vai matar minha sede? Se não beber, mata não. Se eu não for lá, tirar e colocar ali na água, não vai matar a minha sede. Né? Mas é isso que o ser humano quer, que a maioria da humanidade quer. Né? Que é a coisa já pronta, na mão, entregue ali. Né? Então, gente, essa água que Jesus oferece, ela nasce limpa, brota limpa dessa fonte, né? A nos oferecer uma perspectiva mais nobre de vida. Só que tem um problema aí, né? Grande número de cristãos que estão buscando as igrejas, né? Né? Dizem que estão procurando Jesus, que estão lendo o Evangelho aí, né? Continuam infelizes, continuam sedentos. Por quê? Será que Jesus equivocou? Será que o Evangelho é um poço de ilusão? Porque as pessoas procuram as religiões, procuram ler o Evangelho, mas continuam as mesmas, não transformam. Continuam sedentas, não se satisfazem, cometem atrocidades. Será que Jesus está equivocado? O Evangelho é um poço de ilusão? Não, eles ainda não compreenderam. Obviamente que não, né? Obviamente que não, né? Apenas é o manancial que está sendo negligenciado. Ninguém está indo buscar para beber. Ninguém está pegando essa fonte com o Evangelho e vivenciando, colocando em prática. Né? Então a água aqui em si, ela não vai matar minha sede, se eu não tomar a decisão, a ação de ir lá e buscar, tirar da fonte, para que eu possa matar a minha sede. E isso implica em nós uma mudança drástica, que às vezes o comodismo não me permite fazer essas mudanças, né? Não permite fazer essas mudanças. E às vezes a gente nem está nem com vontade de efetuar, né? Aí Jesus fala aqui, ó, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, disse a mulher, Senhor, veja que és profeta. Então somente depois dessa revelação aí, a mulher compreendeu que Jesus era um profeta. Você vê, olha, ele confunde profecia com adivinhação. Adivinhou o meu passado. Então ele é um profeta, né? Ela associava essa questão de profecia com adivinhação. Né? Tanto assim que o interesse em relação a esse ensinamento de Jesus, né, não foi pela mensagem em si, mas pela revelação. Vai, chama seu marido e vem cá. Olha o que ela fala assim. Então, quando Jesus fala, Jesus parece que muda de assunto, né? Vamos mudar de assunto, mas está difícil compreender, vamos mudar de assunto. Aí Jesus faz uma correlação, vai lá e chama seu marido. Jesus fala, você já teve 5 maridos. Então Jesus faz uma correlação aqui, porque marido em hebraico significa Baal.
Baal significa Senhor ou deuses. Deus, Senhor ou deuses, né? Então, então Jesus está fazendo uma referência aqui a esses 5 povos, né, que foram habitar Samaria. Então esses 5 povos trouxeram 5 deuses, cada um diferente um do outro, e houve essa peregrinação. E houve esse... Então os judeus achavam aquela Samaria uma terra, como é que fala? Pagã, né, sem ser pura, porque tinha vários deuses, né, uma terra mal amaldiçoada, porque tinha vários deuses, realmente. Tinha vários deuses. Então era uma terra amaldiçoada ali. E essa rixa começa, gente, 1000 anos antes de Jesus, né, com a morte do rei Salomão, onde as 2 tribos do sul, né, brigaram com as 10 tribos do norte. As 10 tribos formam Samaria, a de Benjamim e Judá formam o povo judeu. E agrava mais quando eles foram libertos lá da Babilônia, da escravidão da Babilônia, pelo rei Ciro. O rei Ciro, parece que não sei se era da Síria, o rei Ciro é liberto, eles voltam, passam 70 anos lá. Só que nessa volta, esses que voltaram foram aqueles que nasceram em cativeiro. Então eles trouxeram as crenças que eles aprenderam lá na Babilônia. Então ficou aquela miscelânea, vários deuses, né? E 5 povos foram para lá também. E cada um tinha seus deuses, né? Isso a gente pode ver lá em Reis capítulo 2, versículo 17, onde Moisés fala desses povos, o Reis fala desses povos, né? Desses povos com os seus 5 deuses lá, né? Então é uma maneira de representar esses deuses que nós vamos vinculando aqui na Terra também, né? Que a gente vai passando, né? Justamente nessa procura aí, né? Que a gente vai servindo aí, não de forma definitiva, mas de forma momentânea, né? O Criador, gente, seria para nós aqui como um marido. Deus seria o nosso marido, né? E a esposa seria a humanidade. A esposa seria a humanidade, né? Então a nossa relação com Deus tem que ser essa relação de casamento, né? Do qual todos nós devemos servir, uma questão de fidelidade, de intimidade, porque Deus quer essa intimidade com a gente, né? Então Deus quer essa relação efetiva, né? Para que a gente possa ter esse estado de plenitude na nossa vida. Só para finalizar. Então, esse encontro à beira do poço aí, gente, era uma tradição lá na época do povo hebreu. Se a gente pega lá Isaac e Jacó, eles conheceram suas esposas aonde? À beira de um poço. Né? Moisés conheceu Zípora, sua esposa, aonde? Na beira de um poço. Então esse encontro com a mulher samaritana representa para nós esse casamento com Deus. Esse casamento com Deus, né? Então é esse casamento de definitivo, né? Essa vinculação definitiva. E João Batista fala, né, que ele regozija com o esposo. Ele é o amigo do esposo. Jesus é o esposo. E a humanidade é a esposa em relação a Jesus. Quando João Batista se refere com Jesus falando, né, é necessário que eu cresça para que ele possa para que ele possa crescer, né? Então o esposo pudesse crescer. Então a missão de Jesus, e onde que iniciou a missão de Jesus aqui na Terra? Vocês lembram, gente? Quando ele transforma a água em vinho? Casamento. Outra dica para nós, né? Então Jesus veio formalizar esse casamento da humanidade com Deus. Essa ligação íntima aí, né? Então a gente não mais vai, né, vai abdicar, abrir mão desses deuses, né? Do Baal, do deus Baal aí, né? Que muitos de nós temos servido aí, né? Os deuses dos prazeres, né? Deus das ilusões aí. Então Jesus veio nos convidar justamente a essa relação íntima com Deus, de casamento, né? De criar essa aliança com Deus. Então vamos parar por aqui, porque é muita coisa, gente, né? Então a gente vai parar por aqui e só para encerrar agora, a gente vê o crescimento espiritual da mulher samaritana nesse versículo, que a princípio, quando ela chega, ela encontra ali simplesmente um judeu. No desenvolver do
Não, ela encontra ali simplesmente um homem com sede. Passa o tempo, ela vê ali um judeu, um adversário. Passa mais um pouquinho, ela vê ali um mestre. Um mestre que vai ensinando, falando da água viva, não sei o quê. Passa mais um pouquinho, ela vê em Jesus um profeta. Olha, ele adivinhou minha vida. Né? E depois Jesus se revela para ela, que ela fala para Jesus assim, olha, tanto o povo judeu quanto o samaritano tinha profecido que o Messias ia vir e que ia nascer lá em Belém. E ela fala, olha, tem uma profecia aí que fala que o Messias vai vir, Jesus vai revelar para ela, eu sou a profecia, eu sou o que vos fala, eu sou o Messias. Né? E essa palavra eu sou, o povo judeu não usava essa palavra. Por quê? Porque o judeu, porque quando Moisés pergunta para a sarça que estava queimando lá no deserto, o nome de Deus, a sarça fala, meu nome eu sou. Então o judeu não usava essa palavra como se fosse uma questão, porque é uma palavra divina, de respeito. Mas Jesus usa ela 7 vezes para nós no Evangelho, né? Eu sou eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida e a vida, eu sou a fonte de vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus falava eu sou, os judeus tremiam de ódio, se colocando no lugar de Deus, porque eles não usavam falar isso. Então ele se revela para ela falando, eu sou o que vos fala, eu sou o Messias, esse que vos fala. Né? Então, isso aí foi só para a gente finalizar aí, tá, gente? Mais um minutinho, porque eu acho importante essa informação. Carlos Torres Pastorinos, ele fala para nós no livro A Sabedoria do Evangelho, que Jesus nela viu um espírito de escola, capaz de penetrar os mistérios do reino. Aproveita a circunstância para esclarecê-la. De tal modo a impressiona que sua evolução daí em diante se faz quase vertical. Quer dizer, daí em diante a evolução dela foi quase vertical. Pois 15 séculos após ela se chamaria Teresa de Ávila, a única mulher que recebeu da Igreja Católica o título de doutora da Igreja, a doutora Seráfica, uma das maiores místicas que honraram e dignificaram a raça humana no Ocidente. Então, todos nós aí temos um encontro marcado com Jesus, gente, em algum momento da nossa existência, nós vamos encontrá-lo, tá? Quem sabe nós ainda vamos, igual o pessoal do nosso lar, alguns, né, foram ouvir uma palestra de Jesus, gente. Quem sabe, né? Quem sabe? Então, gente, muito obrigado, que Jesus aí possa nos abençoar, nos proteger. Nossa, eu quero agradecer.